Noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Coisa boa estar aqui com os irmãos. Que louvor abençoado. Ai, viajei aqui hoje. Bênção demais, né? Glória a Deus por isso. Ai. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esse tempo hoje, né? E eu acredito que vai dar fruto no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela produz aquilo que está no coração de Deus quando Ele libera uma palavra. Então pode ficar animado, não por causa do pregador, mas por causa da palavra de Deus. Amém? Palavra poderosa do Senhor, né? Aleluia. Você pode por um minuto exaltar a Deus por causa da palavra dele, com suas palavras. Aleluia. Obrigado, Pai. Sua palavra, Deus, é maravilhosa. Sua palavra é pão, Senhor. A sua palavra é água. Sua palavra é vida, Pai. A sua palavra, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Abra sua Bíblia, então, por favor, em Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 12, desculpa. Isso. Em algumas Bíblias tem um subtítulo aí, a estratégia de Satanás. No verso 43, Mateus 12, a partir do verso 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus é quem estava dizendo. E ele disse assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Em algumas traduções diz: para minha casa. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, você pode se assentar, por favor. Meus irmãos, libertação, quando a gente fala de libertação para crente, é estranho, não é? Assim, soa meio esquisito, sim ou não? Porque a gente pensa, né? Crente, todo mundo liberto, né? Mas aí Jesus vem e surpreende a gente de uma maneira tão incrível, né? Que quanto mais a gente vai relacionando com Jesus, mais a gente vai percebendo que a gente precisa mesmo de libertação, né? A palavra de Deus fala assim que a luz manifesta as obras das trevas, né? E quando eu estava vindo aqui para o culto hoje, eu vim orando no meio do caminho e falei assim: Jesus, é muito estranho, Senhor, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu vivo, mais parece que tem coisa para o Senhor fazer na minha vida. Porque quanto mais a luz acende, mais sujeira vai mostrando, não é? Então, quando se trata de libertação,
libertação precisa toda pessoa que está presa em alguma coisa. Qualquer pessoa, sendo crente ou não, que está presa em alguma coisa, ela precisa ser liberta. Então, aqui nessa noite eu quero perguntar, tem alguém aqui que se sente preso em alguma coisa? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem a mão assim para eu ver. Ok. Às vezes a gente fica preso em questões que a gente pensa que não é necessário, né, um mover de Deus para libertar a gente. Às vezes a gente fica preso no passado, não é? Tem pessoas que é presa na infância. A pessoa está de cabecinha branca e está presa lá na infância, num acontecimento que meu pai me bateu de correia, que me espancou, que minha mãe. Tem gente que fica preso, quando eu era pequeno, eu passava fome e não sei o quê, e o pai não trazia o sustento para casa, não era porque não tinha trabalho, é porque não tinha responsabilidade. Aí a pessoa fica presa naquilo. Sabe? Lembranças dolorosas, terríveis, né? Então, já é um anúncio que precisa, então, de uma libertação. Tem gente que fica presa em sentimentos, né? Sentimentos. Gente, como a gente é pego nesse negócio. Eu acredito que a última vez que eu estive aqui, eu me lembro bem que numa Bíblia que eu trouxe, 1 Coríntios 13, eu descobri na Bíblia de Jerusalém, lá uma expressão que fala de guardar registros do que o outro faz. E eu tomei uma pancada naquele dia, né? Porque, meu Deus, como a gente guarda registro de coisa errada que os outros fazem. Né? É mais fácil, parece, a gente guardar as coisas erradas que o outro faz do que as coisas boas que as pessoas fazem. Então, é muito fácil precisar de libertação, irmãos. Libertação não necessariamente porque a pessoa está possessa de demônios. Se a pessoa está possessa, é óbvio, ela precisa ser liberta, né? Mas se ela não está possessa, mas está presa em alguma coisa, né? Então, ela precisa sim. Tem pessoas que são presas em dores, em traumas, em circunstâncias. Tem pessoas crentes que estão presas em pecados terríveis. Terríveis. Então, Jesus falou assim, e conhecereis... Não, vamos melhorar isso aí. Amém? Vamos acordar, né? E conhecereis... Isso, aleluia. Então a verdade, eu gosto muito de dizer isso, que a verdade, qualquer uma, é libertadora. Cristo é a verdade, mas qualquer verdade é libertadora. Por quê? Porque qualquer mentira aprisiona. Qualquer mentira aprisiona. Então, se eu vivo uma vida mentirosa, por exemplo, se eu vivo uma vida de hipocrisia, né? Se eu tenho dificuldade de viver uma vida com transparência, então eu estou presa. E eu preciso de libertação. Né? Então, mas a libertação, irmãos, é algo interessante porque a Bíblia mostra o interesse de Deus em libertar o ser humano. Né? A gente vê em toda a Bíblia Deus trabalhando para trazer para a nossa vida essa liberdade. E eu gosto muito quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, ele fala, venham a mim, vós que estáis cansados. Na mentalidade de Jesus, até quem está cansado precisa de alívio, de libertação. Libertar de quê? Do cansaço. E às vezes a gente fica tão cansado. A gente fica cansado da igreja, cansado dos irmãos, cansado do trabalho, cansado da família. A gente fica cansado do vizinho, cansado do cachorrinho. Gente, eu estou cansada de um cachorro que eu tenho lá em casa que eu vou falar com você. Você não quer, não? Um cachorro? Eu estou doando, viu? Ele come minhas plantas, minhas suculentas, acaba com as minhas plantinhas. É só eu descuidar dele um pouquinho. Eu estou doando. Então, Jesus falou assim, venham a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que Jesus promete é um estado de libertação. Libertação de quê? Da sobrecarga e do cansaço. Então a gente vê o coração de Deus exposto, né? Que Deus quer de fato libertar a nossa vida. Fala comigo assim: Deus quer de fato que eu seja livre. E o salmista, no Salmo 119, 45, mostra que o ser humano também, e é lógico, né? Tem tantas outras referências bíblicas aqui, que eu não vou citar por causa do horário. Desculpa. Mas o salmista mostra que o ser humano também vive em busca dessa liberdade. E ele diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos. Na visão do salmista aqui, a liberdade está em buscar a verdade de Deus, em buscar a palavra de Deus, em estar envolvido com as coisas do Senhor. Mas aí então eu quero falar para você que libertação não é algo que Cristo faz sozinho. Acredita nisso? Libertação é algo que Cristo não faz sozinho. Eu e você temos a nossa cota de responsabilidade nesse processo. Nós precisamos participar disso, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha uma mania assim, muito gostosa de ir lavar roupa, pegar o violão. Aí naquela época era tanquinho, né? Então eu colocava a roupa no tanquinho, enquanto batia eu sentava na pilha de roupa suja, pegava o violão e ficava ali, né? Num love com Jesus. E aí num dia desses, debaixo de muita lágrima, eu falei assim: ah, Senhor, como eu queria parar de pecar. Eu queria nunca mais pecar, Jesus. Eu queria te obedecer 100%. Senhor, faz isso na minha vida. Mas na minha mentalidade, era algo assim, né? Instantâneo. Faz isso. É só eu que tenho essa vontade? Faz de forma instantânea, né? E naquele dia o Senhor falou comigo assim: eu não uso vara de condão. E eu falei: olha, e não é verdade? Então demora o tempo que for preciso, mas trabalha na minha vida, porque eu preciso. Então, o ser humano, nós precisamos estar envolvidos nesse processo de libertação da nossa vida. E nós fomos, irmãos, chamados para a liberdade. Então, nesse texto que nós lemos aqui, eu quero falar com dois viés. Eu quero falar aqui para crentes. E quero falar também para aquela pessoa que pensa que é crente. Porque o texto me abriu uma compreensão assim interessante. Veja bem, lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai dizer assim: irmãos, ele está falando com quem? Com a igreja. Ele está falando com quem? Com a igreja. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É só a parte A do versículo que eu quero. Olha que incrível que ele está falando. Irmãos, nós somos chamados para sermos livres. Mas nós não podemos usar dessa liberdade que temos para dar ocasião à carne, né? Porque, irmãos, pensa bem, uma pessoa que é livre em Cristo, um cristão, um irmão, se vive dando ocasião à carne, essa pessoa automaticamente vai se tornar presa. Muito bem, irmão. Você está atento. Essa pessoa vai se tornar uma pessoa presa. De novo. Então vai vendo aí. No seu dia a dia, você é mais uma pessoa espiritual ou carnal? As nossas ações são mais espirituais ou carnais? Porque Cristo operou na nossa vida uma liberdade verdadeira.
poderosa. O sangue de Jesus nos alcançou, nos lavou, nos redimiu, quebrou as nossas algemas. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou das trevas, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora é o reino de luz, agora é o lugar da graça, da unção, da presença de Deus. Agora é a vida no Espírito, como Paulo fala em Romanos, no Espírito. Mas se eu não vivo no Espírito e eu vivo na carne, então eu vou me tornar presa novamente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então vamos para o texto. Jesus está falando assim: quando o espírito imundo sai de um homem, quando que o espírito imundo sai de um homem? Quando Jesus chega, não é? Jesus chegou na nossa vida, amém? Aleluia! Glória a Deus. Quando ele chega, né? Ele vem então e ele expulsa o demônio. E esse demônio então vai passear por aí, por lugares secos, lugares áridos. E se ele não encontrar um lugar para ele, ele toma uma decisão estranha, mas ousada. Ele fala assim: eu vou voltar lá para casa que era minha. Alguém tem essa tradução aqui? Que fala que é minha? Para casa que era minha? Eu vou voltar para casa que é minha. Ou seja, ele está dizendo assim: eu vou voltar lá e vou ver como é que está a situação. Ou seja, ele decide fazer uma inspeção na casa de onde ele saiu. E a casa de onde ele saiu é o meu e seu coração. Amém? Presta atenção. É o nosso coração a casa de onde ele saiu. Agora veja bem. Jesus falou que essa casa, que é o homem, o texto começa quando o espírito imundo sai de um homem. Depois o diabo é que vai chamar o homem de casa dele. E é interessante porque a Bíblia, Paulo também chama o nosso corpo de casa de Deus, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Não é assim? Então, tanto Deus quanto o diabo têm essa compreensão de que nós somos casa. Então, o diabo fala assim: essa casa é minha. E eu vou voltar lá, vou fazer uma inspeção. Deixa eu ver como é que está essa casa. Eita. Aí Jesus falou assim que essa casa, ela foi limpa. E por que ela foi limpa? Porque, irmãos, o diabo, Jesus fala a respeito dos demônios, chamando de espírito imundo. E todo lugar onde há uma ação de um espírito imundo, a imundície lá está. Porque tudo que é sujo, aonde ele toca, sujo fica. Então o diabo decide voltar para essa casa que agora está limpa. Mas essa casa não está só limpa, ela está enfeitada, ela tem beleza. Ela tem beleza, é uma casa adornada, né? E aí, Jesus fala assim: se essa casa estiver vazia, é um problema. Então você percebe que há dois interessados em ocupar um espaço. Jesus está preocupado em ocupar um espaço. No caso aqui, é uma conversa dele com os judeus, né? Mas Satanás também está interessado em ocupar um espaço. E um espaço que ele declara: é meu, é minha casa. E ele fala: então eu vou voltar lá e eu vou dar uma olhadinha para ver como é que está o ambiente. Então a gente gosta muito de falar assim: Deus está de olho na gente, né? A gente fala assim que, e a Bíblia diz isso, que o olhar do Senhor, né, passeia sobre toda a terra, que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, que nada pode esconder, não é assim? Isso traz um conforto para a gente, né? Para alguns, né? É verdade. Um conforto assim, né? Não, Deus está de olho em mim, aleluia. Glória a Deus. Mas o diabo também toma essa decisão de vir dar uma olhadinha.
E aí, se tratando de libertação, eu quero perguntar para você, pensa que a casa é seu coração, que foi limpa, adornada, mas que o diabo insiste em dizer que é dele. Se ele voltar para dar uma espiadinha aí dentro, vai estar limpo ou sujo? Porque, irmãos, libertação é algo que precisa de manutenção. Libertação, a gente não pode acomodar de vir para a igreja, vir para Cristo, levantar a mão, aceitar Jesus e boa, senta aí no banco e a gente vem para o culto, levanta a mão, dá glória a Deus e aleluia, termina o culto, a gente vai embora, entra a semana, sai semana e a gente vive essa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Fala de um processo contínuo até o dia do Senhor. Então, libertação precisa de manutenção. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida com clareza, com integridade, com temor, sabendo de uma coisa: Deus sabe de tudo que está aí dentro. Tudo. E aí eu vou te dar uma dica. Eu costumo dizer assim: Senhor, já que o Senhor já sabe mesmo o que tem aqui, eu vou te contar. Porque assim, lá no dia que eu estiver diante do Senhor, que a sua palavra diz que o Senhor vai revelar os segredos do nosso coração. Então eu já vou falar de uma vez que naquele dia não vai ter nada para o Senhor revelar, não, porque já vai estar tudo desnudado diante do Senhor. Mas, irmãos, às vezes a gente é pego com sentimentos que a gente não pensa que a gente tem. Sim ou não? Eu não sei se você tem coragem, mas... gente, o dia que o Senhor falou comigo assim: você está com inveja, eu quase infartei. Eu falei: e eu, Jesus? Tão santinha? E ele está lá assim do paoco. Não é? Porque, gente, o nosso olhar para a nossa vida é um. E o olhar para a vida do outro é outro. A lente é diferente. Para você ter uma ideia, quando a gente peca, a gente quer misericórdia, a gente quer compreensão. Mas quando é o outro que peca, a gente quer paulada. Não é? Então a gente tem essa dificuldade de perceber o nosso estado real. E aí um dia que o Espírito de Deus falou comigo, e olha, gente, eu não estava falando nada com ninguém, tá? Eu só estava pensando. E eu amo quando ele faz isso. Quando ele ouve o que eu penso. Aí eu estava ali pensando, arrazoando, né? Achando que eu estava indignada com uma situação por causa da situação. E ele me mostrou que eu não estava indignada, eu estava com inveja. E aquilo para mim foi a morte. Meu Deus, como eu chorei. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não quero esse sentimento se assenhorando de mim, Pai. E como esses sentimentos são muitos outros. Nós somos invejosos. Irmãos, nós desejamos mal para os outros. Nós somos cobiçosos. E Jesus falou assim que é do coração que procede os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios. É daqui. É daqui. E Provérbios vai falar assim, o Senhor dizendo: filho meu, dá-me o seu coração. E ainda fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Então percebe uma coisa,
Paulo fala então que nós somos chamados para a liberdade, mas nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, nós não podemos viver de qualquer maneira. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Mas aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Mas nós fomos libertos. Então, se o Senhor nos libertou, nós precisamos caminhar para essa liberdade cada vez mais. E cada vez mais intensamente. Eu sou uma pessoa naturalmente de um temperamento colérico, né? Por isso que eu tenho fama de brava. Mas é só a fama. Eu sou boazinha. Aí, eu tenho esse temperamento colérico. Então, você pensa quantas vezes meu sangue vem aqui durante o dia? Pensa. É fácil demais o sangue subir. E aí eu preciso, então, irmãos, que o Senhor vá me contendo. E aí, ultimamente, eu tenho ficado assim, encantada com o que Deus tem feito na minha vida. Porque eu tenho recebido uma graça de viver situações e olhar para a pessoa e só olhar para ela. O sangue sobe, desce, sobe, mas eu tô ó, zen, tô light, ó, glória. E eu entendo que isso é uma libertação que Deus tem me dado, operado na minha vida. Sabe? Porque é fruto do Espírito Santo a amabilidade. É fruto do Espírito Santo o domínio próprio. Então é o Espírito quem trabalha essas coisas. Então, se eu não tenho domínio de alguma coisa e o Espírito trabalha em mim de maneira que ele desenvolve em mim esse fruto, então ele me libertou daquele comportamento inadequado para um filho de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, gente, a hora está voando. Então, veja bem, a casa não pode ficar vazia. E aí, falando para crente, a gente entende, então, que é a presença do Espírito Santo, né? Jesus na nossa vida, ou não, né? Então, pensando que ele já está lá na nossa vida, eu quero falar de uma outra coisa que também... apesar do Espírito estar lá, nós vamos vivendo vazios, como casa vazia. Por exemplo, a casa nossa fica vazia de oração. E vazia de oração, eu não estou falando dessa oração que a irmã chamou para orar daqui no final. Que essa oração aqui é top, é facinho demais. Tá todo mundo orando, a gente ora junto, ele dá uns glória a Deus e uns aleluia e boa. Eu estou falando daquela oração de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele, de trocar figurinha com Ele, sabe? De intimidade, de ser amigo de Jesus, como Ele mesmo falou. Eu já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, ou seja, não tem afinidade, não tem intimidade. Eu vos chamo de amigos. E aí, amigos, por quê? Porque então a gente entende, a gente sabe o que ele está fazendo. E por que a gente sabe? Porque ele fala. Porque a gente pergunta, ele fala, porque há um diálogo. Estou falando dessa intimidade. Então, muitas vezes a nossa casa fica vazia. Vazia dessa oração, vazia dessa intimidade, vazia desse calor pelo Senhor, pela presença dEle. Eu estou falando isso aqui para você, mas essa palavra também é para mim. Nós precisamos vigiar na nossa casa a questão da oração. Porque, irmãos, lá em Lucas, Jesus falou algo tão sério, falando a respeito do final dos tempos e falando a respeito das lutas que a gente iria viver. Ele fala assim, que nós devíamos cuidar para que aqueles dias não nos sobrecarregassem a ponto da gente não orar. E o dia que eu li esse texto, pena que eu não coloquei aqui no esboço, me veio a memória aqui agora.
Mas, meus irmãos, o tempo que a gente está vivendo é um tempo de sobrecarga tão grande que a nossa oração fica mecânica, sem vida. Então a gente vai vivendo como casa vazia de oração, casa vazia de intimidade. É uma casa, a gente vive como uma casa vazia de conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus que eu estou falando aqui não é só questão de palavra de Deus, né? Porque eu não sei como que funciona aqui, mas escola dominical é uma tristeza. Eu penso que escola dominical deveria ser o culto mais frequentado pelos crentes. O período mais frequentado pelos crentes. E é o mais vazio. Não sei qual que é a história de vocês aqui. Mas, irmãos, o conhecimento de Deus. Sabe o que Daniel fala? Que o povo que conhece o seu Deus é o povo mais poderoso da terra. O conhecer a Deus, eu estou falando de experimentar Deus, de viver Deus no dia a dia, de andar com Deus, como andou Noé, como andou Enoque, andar com Deus, experimentar Deus. O salmista fala assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Essa palavra provar está falando de experiência. Você tem experimentado a bondade de Deus? Não vale falar assim, eu tenho. Acordei hoje, estou respirando. Isso o ímpio também. O ímpio também respirou hoje. Os que não morreram. Não estou falando disso. Eu estou falando de experiência com Deus, de saber quem Deus é. Exemplo, naquele momento mais difícil da sua vida, de turbulência, você tem graça para permanecer com seu coração em Deus, confiando que a tempestade está grande, que os ventos estão soprando, mas tem um Deus assentado no trono e que você não precisa se preocupar. Eu estou falando disso. E se a gente não tem essa graça, então a nossa casa está sim vazia de conhecimento de Deus. E agora sim, vazia do conhecimento de Deus, porque a gente não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. A gente não conhece a palavra de Deus. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, né? A nossa casa fica vazia da vontade de Deus. O que eu vejo de crente vivendo a vida como se fosse senhor de si é impressionante. E eu falo de vez em quando com o pastor Júlio. Eu acho incrível esses crentes que tomam decisão própria. Eu acho incrível. Porque, gente, nós temos um Senhor. Senhor significa então que nós somos servos. E se você não entendeu, nós somos escravos, de orelha furada, mas escravos. Então escravo não tem vontade não, gente. A gente vive para obedecer o Senhor. Quando eu converti, quando eu cheguei na Ebenezer, a gente cantava uma música assim. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o seu querer. Como a gente tem falta de canção dessa forma, não é? Então o nosso direito é esse, de não ter direito algum. E Jesus é tão incrível e está na Bíblia, mas a gente não lê, né? A gente não estuda. E aí Jesus falou assim: aquele que não negar pai, mãe, filho, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? Se eu e você não estivermos dispostos a fazermos a vontade dele em primeiro lugar, não podemos ser discípulos. Então, a gente vive como casa vazia. Jesus nos libertou, pagou um alto preço para que nós fôssemos redimidos, mas nós estamos vivendo de acordo com o nosso
Nariz. E ainda, às vezes, um pastor vai aconselhar, um líder vai aconselhar e vai falar: olha, você está errado, não pode ser dessa forma, não é assim. A vida é minha, faço dela o que eu... Você sabe. Ninguém manda em mim, não, né? Tinha uma irmã lá na igreja que ela falou assim uma vez: ninguém manda para mim, não, só Deus. Nem meu marido manda para mim. Aí eu olhei para ela e pensei: então nem Deus, né, amada? Porque Deus mandou você obedecer seu marido. Você está percebendo como que a gente precisa de libertação? Nós somos muito cheios de nós mesmos. E aí nós então viramos uma casa vazia. Casa vazia de compromisso. Eu preguei lá na sede domingo e foi uma pregação assim dura, difícil para eu fazer. Ó, dura para eu fazer, acredita? Ezequiel 16, quando o Senhor fala de Israel, comparando Israel ali como uma menina feia, né, que foi abandonada, largada, que ele pegou, cuidou, nutriu, e a menina cresceu, virou moça, e ele casou com ela e tal, e no final das contas ela ficava andando por aí com um e com outro. E eu falei disso, da diferença entre a noiva e a amante, porque a noiva tem compromisso. A noiva está numa relação, ela tem compromisso. Ela faz enxoval, ela pesquisa preço, ela compra coisas, ela planeja, não é? Casou, a esposa continua com compromisso, faz economia, cuida dos filhos, para não precisar pagar babá e não sei o quê. Não é assim? Um compromisso para que haja um crescimento na relação, né? Para que haja conquista. Agora a amante não. A amante só quer para si. Aliás, ela quer tirar tudo que o cara tem. E às vezes a gente vive com Jesus, Jesus nos libertou, e a gente fica feliz, e a gente acha que cristianismo é só isso, é só para receber. A palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acréscimo. E a gente vive como? Buscando primeiro as outras coisas, querendo que Deus nos acrescente o reino. O cristianismo que nós estamos vivendo hoje é um cristianismo sem compromisso. E a Bíblia diz assim: maldito o homem que fizer a minha obra relaxadamente. Irmãos, nós precisamos nos libertar dessa sobrecarga que está nas nossas costas, que a gente não consegue mais ter compromisso com as coisas. A gente não tem compromisso com o horário, a gente não tem compromisso com a palavra, a gente não tem compromisso. Jesus falou: é sim, sim, não é não. O que passar disso é de quem? É de quem? Vou parar por aqui, senão não dá para falar outra coisa. Então o demônio, ele deixou a pessoa por um tempo. Por um tempo. Mas você percebeu que ele decidiu voltar? Então, se a nossa vida não estiver cheia de Deus, cheia da presença de Deus, nós vamos ter um problema, né? Ele decidiu tomar posse de verdade. E é incrível, irmãos, porque a nossa vida não pode ser vivida só com um convite para que o Espírito entre. Entrar é só o início. Ele precisa trabalhar. E esse trabalhar é constante. Paulo, quando fala lá em Efésios, para nós sermos cheios do Espírito Santo, a ideia do texto lá, quando ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A ideia ali, irmãos, é deixar ser cheio. Ou seja, eu não posso lutar contra. Eu preciso permitir, eu preciso trabalhar junto com o Espírito para que a minha vida seja cheia dele. Ou seja, é obediência plena. Você já pensou nisso? Que ser cheio do Espírito Santo está ligado à obediência?
Às vezes a gente sobe monte, desce monte. Às vezes a gente jejua. Às vezes a gente ora. A gente faz, põe a mão na minha cabeça, vem um pregador especial e não sei o quê. Mas o caminho está escrito na palavra. É obediência ao Espírito. É ser guiado pelo Espírito Santo. E aí nós seremos cheios. Casa cheia da presença de Deus, casa cheia do fogo de Deus, casa cheia do poder de Deus, coração latente. Irmãos, como Paulo fala lá em Romanos, né? Que nós devemos servir ao Senhor com fervor, no Espírito, fogo aqui dentro. Fogo aqui dentro. Esse é o primeiro olhar. O outro olhar, agora eu vou apertar um tiquinho o cinto. É para pessoas que pensam que é crente, mas não é. E eu costumo dizer que em toda igreja tem uma igreja que vai subir e uma que vai ficar. Toda igreja. Então veja bem, irmãos, o texto Jesus vai falar que um espírito imundo saiu de uma casa e foi por lugares áridos e tal, e não sei o quê. O outro olhar que eu quero falar é dessa pessoa que vem para a igreja, e a igreja, porque tem autoridade, põe a mão, expulsa, manda o diabo sair, ele sai. Ele sai. E porque ele saiu, a sujeira foi junto, né? Ele sai. Então ali agora tem uma beleza, tem um adorno, tem uma coisa diferente. Beleza. Essa pessoa recebeu a bênção do Senhor, sim ou não? Recebeu. E ela gostou tanto do que ela viu aqui, do que ela viveu aqui. Porque afinal de contas, essa igreja é tão amorosa, né? A gente chega aqui, a irmã lá, aquela irmã, um abraço apertado, né? E fala, fica à vontade no nome de Jesus. Eu falei, gente do céu, eu tô querendo ficar aqui. Eu senti assim uma autoridade, né? Você fica à vontade no nome de Jesus. Eu falei, eita glória, aleluia. Então esse ambiente é tão gostoso, é um povo que ama, é um povo que sorri, é maravilhoso. E a pessoa fica, e ela fica aqui, e ela frequenta os cultos, e ela não falta, ela chega na hora, ela participa de tudo. Aí daí a pouco ela já está aqui no grupo da dança, e ela dança e ela celebra. Aleluia, glória a Deus. E daqui a pouco ela já está dando abertura no culto. E as coisas vão acontecendo. E quem sabe daqui a pouco ela já está num uniforme bonito assim. Né? Adornada. Mas a casa está vazia. Por quê? Porque ela só mudou de templo. Ela é um prosélito. Ela não teve o nascimento do Espírito. O Espírito não nasceu de novo. E eu vou te provar que isso é completamente possível. Completamente possível. Já naquela época Jesus já estava ali, descendo a lenha, falando que os fariseus estavam fazendo das pessoas prosélito, né? E fazia da pessoa 2 vezes mais digna do inferno. Porque a pessoa precisa, é necessário nascer de novo. Novo nascimento, quem promove é o Espírito Santo de Deus. A pessoa tem uma revelação da cruz, do amor de Deus, de quem ela é. O Espírito Santo convence ela de tudo isso, que ela é pecadora. Essa pessoa então se rende ao senhorio de Cristo. Cristo então entra dentro do coração dela e ali ele começa a limpar as coisas. Isso é novo nascimento. Então às vezes a pessoa não vem para Cristo, vem para a igreja. E aqui ela fica, porque é gostoso. E ela até muda alguns hábitos. Agora ela já fala glória a Deus, aleluia, né? E agora ela já tem uma roupa diferente para vestir, né? Porque ela vê que as irmãs, né,
Crente, a Bíblia ensina que as mulheres devem vestir com decência, né? Então elas vê que não pode, vai mudando algumas coisas assim, mas é uma mudança promovida por uma religião, não por um novo nascimento. Vou te provar. Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, você vai conhecer o texto. Jesus fala assim: naquele dia, muitos. Quantos? Quantos? Vou perguntar de novo. Jesus disse assim: naquele dia, quantos? Muitos. Não são poucos, não. Muitos me dirão: Senhor, no seu nome expulsei demônio. No seu nome orei em línguas. Oh, Jesus, eu fiz. Uma pessoa ativa na igreja. E cá para nós, gente, não é qualquer pessoa que expulsa o demônio, não, né? A gente pensa que porque a pessoa é crente, não é por causa da pessoa, é por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. A autoridade está no nome de Jesus. Então, se a pessoa acreditar e ela fazer, vai dar certo. E aí Jesus vai falar o que com essa pessoa? Afasta de mim, porque eu não te conheço. E o original do texto diz, a ideia é: você não tem, você não se parece comigo. Você não tem a minha natureza. Ou seja, você não nasceu de novo. Está entendendo? Então, nós precisamos ficar atentos com a nossa própria vida. Nós precisamos ficar atentos. Jesus fala assim lá em Lucas 21, 23. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. Então Jesus está falando aqui do reino espiritual, que é necessário o mais valente vir para colocar as coisas em ordem. O mais valente é o Senhor Jesus, que precisa entrar no coração da gente, de fato, fazer morada pela pessoa do Espírito Santo. E aí sim, então, irmãos, vai ter os despojos, serão distribuídos, porque a obra do Senhor, né, o reino de Deus vai crescendo aqui dentro, vai crescendo aqui dentro, crescendo aqui dentro, e daqui a pouco a gente está parecido com Jesus, porque, como eu disse, o fruto do Espírito vai sendo desenvolvido e vai sendo uma maravilha, né? Maravilhoso. Então, a casa que foi varrida, adornada, precisa de manutenção, mesmo com Jesus lá dentro. Amém? A casa varrida e adornada, vazia, precisa de ocupação. Jesus precisa entrar. Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer para essa igreja nessa noite. Não é uma palavra de poder, não, é uma palavra de ensino. Porque o conhecimento liberta. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar? Hoje eu queria que você fizesse uma oração ousada. E a partir daqui, que você tivesse coragem de falar assim: Jesus, olha para mim. Olha aqui dentro. Como que eu estou diante do Senhor? Jesus, olha para o meu coração. E acende a luz aqui dentro. E vai penetrando aqui dentro do meu ser e alcança os lugares escuros que há na minha alma, no meu coração. Jesus,
Olha aqui para mim, Senhor, e fala comigo. Aonde eu preciso de mudança? O que é que eu preciso deixar para trás? Fala comigo, Senhor. Eu estou vazia de quê nessa noite? Fala comigo. Qual que é o vazio que tem dentro de mim, Senhor? Porque eu preciso que a sua presença ocupe todos os espaços que há dentro de mim, no meu coração, na minha vida. E aí talvez você que não tem convicção de salvação, e você está aqui essa noite e você percebe que falta alguma coisa na sua vida. Você não sabia o que era, falta alguma coisa. E você entendeu hoje, falta esse novo nascimento, de fato. Falta o mover do Espírito Santo nas suas entranhas, de fato, trazendo a vida de Deus. Então você vai orar e vai falar assim: Senhor, me salva hoje, porque hoje eu quero que o Senhor ocupe o meu coração. Aleluia. Você pode orar? A casa limpa, adornada, precisa de manutenção. A casa limpa e adornada, vazia, precisa de ocupação. E a ocupação que dá certo é a presença do Espírito Santo. O diabo está de olho, irmãos. O diabo está de olho. Ele não quer perder e ele não quer abrir mão da nossa vida. Ele pensa que a nossa casa ainda é dele. Ele pensa que ele ainda tem direito nessa moradia. Ele quer fazer uma inspeção. Ele está olhando para ver se tem uma brecha. Ele está olhando para ver se tem uma maneira de entrar. E a palavra de Deus fala: fomos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então nós não devemos dar lugar à carne. E a palavra de Deus diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Somos seres espirituais. Precisamos viver no Espírito, movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser libertos da carnalidade, da meninice. Nós precisamos do trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos, porque a nossa força vem disso. A nossa força vem é da presença de Deus. A nossa força vem é do trabalhar do Senhor, é do mover de Deus. Não tenha medo do trabalho de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa o Senhor fazer, porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, e tudo que Ele faz dura eternamente. Aleluia. Oh, rimiandalabassuri cantalas. Oh, aleluia, Senhor. Seu povo está orando, Jesus. Seu povo está orando, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor conhece a intensidade da sinceridade do coração de cada um de nós, Pai. Ó Deus amado, e nós sabemos que a sua palavra, quando ela vem com o endereço certo. Ó Deus amado, e o endereço é o nosso coração. Ó Deus amado, o endereço é o nosso coração. Ó meu irmão, minha irmã, essa palavra não é para fulano que não veio. Essa palavra tem endereço certo, e essa palavra é para o seu coração. O Senhor está falando é com você que está aqui nessa noite. As gemas vão cair hoje, é da sua vida. O Senhor vai quebrar cadeias, é na sua vida, não é na vida do outro, não. O Espírito de Deus está aqui, e a palavra do Senhor diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Oh Espírito do Senhor, Espírito de vida, Espírito que conhece o profundo e o escondido. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor Espírito Santo, a sua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito, na imagem do Senhor. Ah, Senhor, que essa noite cadeias sejam quebradas aqui, cadeias sejam quebradas aqui. Senhor amado, toca na alma, Senhor, toca na alma, Senhor, em nome de Jesus. O Amantino cantou aqui, Jesus querido, que o fogo, Senhor amado, da sua glória queima pecado.
O fogo do Senhor é que queima. Senhor, é o seu fogo que queima o pecado, Senhor. É o seu fogo que queima, Senhor amado, as obras de Satanás. Senhor amado, é o seu fogo que coloca, Senhor amado, a serpente para correr. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que o fogo da sua glória manifeste aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que esse fogo não só consuma as cadeias, que esse fogo não só consuma, Deus amado, os grilhões, mas que esse fogo abrase os corações. Ó Deus amado, que esse fogo incendeie os corações, ó Pai. Que esse fogo, ó Deus amado, visite o seu povo nessa noite para trazer um novo tempo. Ó Deus amado, um tempo de graça, um tempo de unção, Pai. Um tempo, Senhor amado, novo na sua presença. Um tempo, ó Pai, aleluia, ó Deus amado, de um novo olhar. Ó Deus amado, um tempo, Senhor amado, ó Deus amado, de uma vida nova. Ó Deus, um novo tempo, Pai. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por pessoas aqui que têm dificuldade de perdoar, Senhor. Ah, Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essa dificuldade vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dureza de coração, eu te resisto, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que se abra em nome de Jesus esse grilhão agora. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora. Dureza, eu te ordeno por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo, poderoso e bendito é o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Dá lugar ao Espírito Santo. Fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele encher a sua casa. Lembra que é intimidade com Ele. Lembra que é intimidade. Então fecha os seus olhos. Deixa Ele encher a casa. Deixa a glória do Senhor encher a casa. Deixa a glória do Senhor encher seu coração nessa noite. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor, aleluia, te colocar de pé. Oh, aleluias. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh glorioso e eterno Rei. Ah, Senhor amado, reina. Reina aqui nesse lugar nessa noite. Reina aqui nesse lugar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dificuldade, ó Pai. Ó Deus amado, que já está sendo denunciada nos corações. Ó Deus amado, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que toda cadeia, toda barreira, em nome de Jesus, que venha por terra, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Bendito, exaltado, poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem é que reina na sua casa? Quem é que reina no seu coração? Quem que reina? Quem que é o Senhor? É você? Ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Ou são ações demoníacas? Sugestões demoníacas? Quem que reina na sua casa? Aleluia, Jesus.
Exaltado, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ô Jorge, coloca aquela canção para a gente, se for possível, que diz assim: eu só quero a sua presença. Aleluia. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Quanto mais presença, irmãos. Vinícius Zulato tem uma canção que ele diz assim: eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só quero te adorar, só penso em te adorar. E ele fala: quanto mais eu te buscar, mais eu terei do seu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, sua glória eu hei de ter. Aleluia, aleluia. Então vai buscando o Senhor, igreja. Não espera a música, não. Quanto mais você busca, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais presença de Deus. Quanto mais presença de Deus, mais poder de Deus, mais ação do Espírito Santo. Quanto mais de Deus, menos de você, menos da sua carne. Quanto mais o Senhor cresce, mais você diminui. Oh, aleluia. Theo Rúbia. Jorge, Theo Rúbia, eu só quero sua presença. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Senhor, é a sua noiva que está cantando.